Em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar, de alguma forma, de forma não intencional, nesses últimos meses, nessas últimas semanas, nós compartilhamos palavras sobre o livro de 1 Samuel e, e eu creio que o Senhor quer falar conosco a partir disso, a partir dessa das histórias. A Bíblia está cheia de mandamentos, mas a Bíblia também está cheia de testemunhos. Ela está cheia de testemunhos de pessoas que deram certo e pessoas que não deram certo. Pessoas que começaram bem e terminaram mal, mas pessoas que começaram mal e terminaram bem. Então nós estudamos a história de Jacó. Jacó começou muito mal. Ele começa como um trapaceiro, mas ele termina muito bem, como um príncipe de Deus. Deus muda inclusive seu nome. Nós também conhecemos a história de pessoas como Sansão, que começou bem, que começou de uma forma muito interessante. É um homem que tinha tudo para dar certo, um homem que tinha tudo para prosperar. Ele tinha recebido a unção de Deus, mas Sansão não termina muito bem. E à medida que você cresce em Deus e você vai amadurecendo, quando nós somos adolescentes, nós temos um mundo idealista. Nós achamos que ou todo mundo é perfeito, ou todo mundo é maravilhoso, ou todo mundo é o próprio diabo em pessoa. Então nós temos uma visão idealista dos nossos pais. Quando nós somos crianças, nossos pais são maravilhosos. De repente nós começamos a lidar com algumas falhas dos nossos pais e isso começa a atingir os nossos relacionamentos. E quando nós amadurecemos, nesse processo de amadurecimento, nós entendemos que as pessoas são apenas seres humanos, que elas têm a capacidade de acertar e errar. Não, na Bíblia, eu amo a palavra de Deus porque a palavra de Deus ela não idealiza e nem esconde os erros e os acertos de cada personagem que nós temos. E nesses erros e acertos que nós vemos a partir da palavra de Deus, nós começamos, à medida que nós amadurecemos, nós nos identificamos com essas pessoas e descobrimos que esses perfis que a Bíblia nos relata, alguns desses perfis se parecem conosco. Algumas desses personagens, sejam eles personagens que venceram, ou sejam personagens que não deram certo no final da sua história, eles têm características que se parecem conosco. Eu costumo dizer que quando você lê a história de Davi, a priori, você é novo convertido, você acha que parece com Davi, você acha que, sabe, eu sou muito parecido com Davi, eu tenho um chamado de Davi, eu tenho uma palavra profética. Mas à medida que você vai descobrindo os seus erros, você descobre que você parece um pouquinho mais com Saul. Você descobre que você precisa melhorar algumas áreas na sua vida. E hoje eu quero falar um pouco sobre ele, eu quero falar sobre Saul. Saul é um cara muito interessante e olhar para o rei Saul numa perspectiva talvez diferente que nós até então não enxergávamos. Mas antes de começar a ler o texto em 1 Samuel e caminhar com Saul, eu quero trazer um texto da palavra de Deus que está em Romanos, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos um rodear de tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que está proposta, que nos está proposta. Então, eu vou ler numa outra versão, na versão internacional. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Todos nós temos uma corrida proposta por Deus. Todos nós temos uma jornada única que Deus tem para cada um de nós. Então, quando nós nascemos nesse mundo e quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, agora nós temos um destino, nós temos um propósito. E nós precisamos descobrir esse propósito. Nós descobrimos na jornada em obedecer ao Senhor. Eu gosto da frase do pastor Miles Monroe, ele diz algo interessante: existem dois dias importantes na vida de um homem, o dia em que ele nasce e o dia em que ele descobre o porquê. A maioria das pessoas nasceram, mas não sabem o porquê elas estão aqui. Bom, quando você não sabe o porquê você está aqui, você começa a se espelhar em qualquer outra pessoa e seguir a jornada de outras pessoas. Mas a jornada das outras pessoas não é a sua jornada.
A jornada que Deus tem para você é algo específico. Apesar de essas jornadas, algumas características serem parecidas, Deus está nos levando para um lugar diferente. Quem sabe o que é, quem sabe de onde veio e para onde está indo, tem a vida de uma forma mais fácil, ou mais simples, vamos dizer, não fácil, mas simples. Por que mais simples? Porque tão importante quanto saber o que você nasceu para fazer, é importante você saber o que você não nasceu para fazer. Está comigo ou não? Então, entender a sua característica, o que Deus te chamou, o seu raio de graça, vai te fortalecer na jornada que Deus tem para você. Então, descobrir o porquê você está aqui. Isso acontece à medida que nós caminhamos com o Senhor, que nós entendemos os seus propósitos, os seus caminhos. Se nós somos a imagem, a semelhança de Deus, significa que nós vamos encontrar respostas olhando para Ele. Quanto mais nós olhamos para o Senhor, mais nós vamos encontrar as respostas que nós estamos buscando nele, porque nós o refletimos, nós fazemos parte daquilo que ele carrega em nós. Vocês estão comigo ou não? Amém? Então é interessante aprender isso de Deus. Então Deus tem uma corrida para nós. E ao final de tudo, a palavra de Deus que o Senhor nos diz que ele vai pedir contas de como nós gastamos os nossos dias aqui na terra. Sabe, eu amo Eclesiastes fala assim, jovem, faça tudo o que seu coração mandar. Vai aonde os seus olhos estão vendo. Saiba, porém, que você vai ter que prestar conta de tudo. Às vezes nós esquecemos que no final da nossa vida, na eternidade, nós teremos que apresentar a Deus tudo o que nós fizemos, os lugares onde nós fomos, as conversas que nós tivemos. A vida é um privilégio que Deus nos dá, é uma oportunidade, mas vai chegar um dia em que nós teremos que prestar contas. Nós teremos que prestar contas de cada ato que nós fizemos. Nós teremos que prestar contas se nós cumprimos o chamado de Deus para as nossas vidas, todos nós. Sabe? Às vezes nós gostamos de julgar os outros e esquecemos de julgar a nós mesmos. Eu vi uma frase essa semana que me chamou a atenção, diz que o tolo busca a culpa nos outros, mas o sábio busca descobrir o que está errado na sua própria vida. É uma análise extremamente importante que nós fazemos. Quanto mais sábio nós somos, mais nós deixamos de olhar para fora e o que está errado ao nosso redor e passamos a olhar para dentro, para aquilo que precisa ser alinhado dentro das nossas próprias vidas. Vocês estão comigo ou não? Está comigo? Isso é extremamente importante. E aí nós vamos ver esse personagem que é tão interessante na Bíblia, que é o rei Saul. O rei Saul, a Bíblia diz que ele era um homem muito alto, um homem bonito, e ele foi ungido pelo Senhor. Israel está no momento de transição, eles estão numa transição política. Israel está saindo agora de um governo, de um sistema político, onde cada tribo se governava, de uma certa forma, mas eles tinham um juiz nacional. E o último juiz de Israel, que não era ele tinha uma figura política, mas não tinha uma força de um rei ou de um governo, era um homem chamado Samuel. Então, nós já falamos sobre Samuel, e Samuel foi um profeta de Deus, mas o que Samuel não fazia? Samuel, ele não organizava politicamente todas as coisas, e Israel, por mais que eles estivessem servindo ao Senhor, eles ainda precisavam de algumas coisas, eles ainda estavam em certo limite debaixo de uma opressão. E Israel, ele busca agora um rei, eles queriam uma figura política. Todos tinham um rei, agora nós queremos um rei. Nós rejeitamos a Deus como rei, nós queremos um rei. Então Samuel, direcionado pelo Senhor, unge um homem chamado Saul. Saul, ele mesmo diz, ele fazia parte da menor tribo de Israel, e dessa menor tribo ele fazia parte da menor família dessa tribo. Ou seja, a insignificância da sua família, pelos olhos naturais, nunca o levaria a ser a maior figura política de uma nação. Mas Deus não se interessa com a nossa influência. Deus não se interessa se nós fazemos parte de um movimento grande, se nós temos muito ou pouco dinheiro, se a nossa educação formal, se a nossa educação formal é uma educação que foi feita na escola pública ou em Harvard. Deus não se interessa com isso. Deus está de olho em habilidades que ele busca em alguém para que essa pessoa cumpra um propósito. Vocês estão comigo, não? Então Deus escolhe Saul. Saul, nem no seu maior sonho que ele tinha sobre o seu futuro, ele imaginou um dia que seria o rei de Israel.
Era uma coisa que até então não tinha em Israel. Mas Deus escolhe Saul. Saul vai buscar as jumentas do pai que tinham se perdido. Ele foi atrás do profeta para saber onde estavam essas jumentas. Sabe? E eu gosto dessa palavra que diz que às vezes Deus usa uma necessidade para liberar um destino. Está comigo? Deus usa uma necessidade para liderar um destino. Talvez você veio aqui para Deus restaurar o seu casamento, mas nesse restaurar o seu casamento, Deus está te apontando para um propósito muito maior do que a restauração do seu casamento. Talvez você veio aqui para uma cura sobrenatural, mas nessa busca pela cura sobrenatural, Deus está falando: eu só usei essa circunstância da enfermidade para apontar algo que vai transformar nações. Deus é mestre nisso, em transformar uma necessidade momentânea para que nós possamos encontrar um destino. Saul foi atrás das jumentas do pai, foi buscar um profeta para saber aonde estavam as jumentas do pai e acabou descobrindo que Deus usou aquela circunstância para ungir o rei. E Saul foi ungido rei, olha que maravilha. Agora, depois de algum tempo, o povo de Israel se reúne para decidir se era aquilo mesmo, e o povo descobre que agora Saul ia ser o rei. Sabe? Mas quando você recebe uma unção, até que aquela unção crie raízes e aquela unção fique firme, é um processo. Sabe, da oração, daquilo que você recebeu de Deus, uma palavra profética, uma unção, até firmar um trono é um processo. Querido, a cerimônia de casamento, quantos casados nós temos aqui nessa manhã? A cerimônia de casamento é a parte mais fácil do casamento. Sim ou não? Depois do casamento vem a lua de mel, glória a Deus, aleluia. O Senhor está falando comigo poderosamente. E aí vem um momento de choque, vem um momento de estabilidade, firmar o casamento. Muitos problemas que as pessoas têm nos seus casamentos, eles começaram na lua de mel. Algo que não foi resolvido. A sogra que intrometia bastante. O sogro que intrometia, o cunhado, a cunhada. Muitos problemas que nós enfrentamos começaram ali no nosso primeiro ano de casamento, porque é um tempo de firmar algo. Então Saul, ele recebeu a unção, foi até reconhecido pelo povo, mas agora ele tinha uma missão, ele tinha que mostrar que ele era rei. Como rei, ele simplesmente não era apenas para ser adorado. Às vezes nós pensamos que liderança é para as pessoas sentarem e nos ouvirem enquanto nós não temos responsabilidade nenhuma. Não, agora que Saul era rei, ele tinha uma responsabilidade: fortalecer o reino, crescer politicamente. Nem todo mundo aceitou Saul como governante. Quero que você entenda isso. Uma vez que você é ungido, nem sempre as pessoas vão aceitar a sua liderança. Não é porque Deus te chamou que todo mundo é obrigado a aceitar de frente, de cara, aquilo que você está recebendo. Então, algumas pessoas rejeitaram o governo de Saul e falou: logo esse cara, Saul, esse menino não é nada. Olha a família dele, não tem força nenhuma. E aí Saul agora tinha que mostrar serviço. Ele tinha que mostrar trabalho. E ele faz um trabalho excelente. Uma das características que eu acho interessante, eu amo em Saul, Saul era um homem corajoso. A situação que Saul pega em Israel é uma situação no qual os israelitas não tinham um exército. Olha o que a Bíblia diz. Os israelitas não tinham nem aonde amolar, afiar a enxada. Porque os filisteus não queriam que eles fizessem espada. Então, quando Saul pega Israel, sabe quantas espadas tinham na nação? 2. Uma era dele e a outra era do seu filho. Eles não tinham um exército. Então Saul agora levanta esse pessoal, ele e o seu filho Jonathan, um homem que tinha um coração, uma braveza extraordinária, mobiliza esse povo para acabar com todo tipo de governo dos filisteus. E eles vão com aquilo que eles têm. Jonathan, então, era um homem extremamente interessante. E os filisteus não só tinham controle sobre Israel em algumas áreas, mas a Bíblia diz que eles tinham guarnições, eles tinham pequenas bases militares em alguns lugares. Jonatas falou: se o senhor está conosco nessa hora, eu vou pegar uma base militar. E Jonatas e seu escudeiro matam 20 pessoas. E isso gera uma confusão no arraial dos filisteus. Vocês estão comigo? Vai guardando isso aqui. Saul vai fortalecendo o seu trono. E ele precisava que as pessoas gostassem dele.
Ele precisava ganhar o coração das pessoas. Ele precisava se fortalecer politicamente. Só que Saul esqueceu uma coisa. Mais do que agradar aos homens, ele precisava, antes de tudo, agradar a Deus. Deus não tem problema em nós agradarmos aos homens. Vocês estão comigo ou não? Seja uma pessoa agradável. Tem gente que é desagradável e diz que está agradando a Deus. Ele é rabugento e fala, sou santo, eu quero agradar a Deus. Mentira. Você é rabugento mesmo. Você é desagradável. Sou profeta. Você não é profeta, você só é desagradável. Não tem problema, seja uma pessoa agradável, é o que a palavra de Deus fala. Sejam amáveis. As pessoas precisam conhecer você como uma pessoa amável. Antigamente, muitos crentes eram crentes desagradáveis. Você conhece um crente desagradável? Não precisa olhar para o lado. É o desagradável da família. É aquele que quer falar as verdades no dia da festa da família. Você não faz isso. Sejam amáveis. Não porque eu sou profeta. Não, você não é profeta. Só desagradável mesmo. Saul era uma pessoa agradável. Eu fico imaginando, Saul deveria ser aquele cara alto, bonito, com aquela conversa mole, aquele cara da presença. Todo mundo gostava dele, ele gostava que as pessoas, sabe, o amassem. E aí, ele está lá. Só que Saul esqueceu uma coisa, Deus o ungiu com um propósito. Saul tinha algumas áreas emocionais que, quando eu vejo essas áreas emocionais, eu fico pensando quanto de nós temos que lidar. Uma coisa é você agradar as pessoas e ser agradável. Outra coisa é você ter um espírito de inferioridade e rejeição, no qual você depende da aprovação das pessoas para viver. Uma coisa é eu quero agradar as pessoas. Maravilha. Outra coisa é eu dependo do seu elogio para continuar fazendo o que eu faço. Eu preciso que você goste de mim. Isso é idolatria. Isso é errado. Pastor Bill Johnson diz algo poderoso. Se nós não vivermos pelos elogios dos homens, nós não vamos morrer pela crítica que eles fazem. Seu dia é melhor ou pior se alguém te critica ou te elogia? Ou tanto faz? Saul era um homem agradável. Mas Saul esqueceu uma coisa. Ele foi ungido não pelo povo, mas ele foi ungido por Deus. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nessa manhã, para cumprir o seu propósito, como eu disse em Hebreus capítulo 12, versículo 1, é que Deus tem uma agenda. Diga comigo, Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda. E dentro dessa agenda, Deus tem tarefas. E Ele tem missões. E Ele busca pessoas para cumprir essas missões. Deus me ama muito, mas Ele tem uma missão. Ele vai ungir o Heber para cumprir essa missão. Ele fala, Heber, eu tenho uma missão. Eu quero te ungir para essa missão. Você tem que cumprir essa missão. Essa missão está em 10 etapas. Eu quero que você cumpra as 10 etapas. Eu te ungi para isso. Deus não vai deixar de me amar se eu não cumprir as missões. Mas Deus pode me remover da posição que Ele me colocou quando a tarefa não está sendo cumprida. Deus tinha missão. Saul foi ungido com missões. Fortalecer o reino. Julgar os inimigos de Deus. Cumprir a promessa. Saul focou mais em agradar aos homens do que agradar a Deus. Aí nós temos um problema. Nosso problema é quando nós temos medo dos homens mais do que nós temos medo de Deus. Por que você não fez isso? Cara, porque eu temi as pessoas, eu temi. Eu temi fulano, eu temi minha mãe, eu temi, sabe, meu irmão, eu temi. Por que você temeu? Mas quem falou com você foi Deus. Deus tinha uma agenda. E nós vamos ver o primeiro erro de Saul nisso. No processo em querer agradar as pessoas e construir algo político, ele esqueceu de agradar ao Senhor. E o primeiro pecado que Saul comete foi
que fez com que Deus se arrependesse em colocar ele como naquela posição, foi o sacrifício que ele ia oferecer ao Senhor em Israel. Mas não era ele, não era a responsabilidade dele. Ele era rei, mas não tinha autoridade para fazer aquele sacrifício. Eu não sei se você entende isso, mas Deus nos unge, nós temos autoridade em áreas específicas. Ninguém na terra tem toda a autoridade e todo o poder. Toda autoridade tem uma jurisdição. Algumas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu queria que você desse uma ordem para o meu filho. Eu falei, negativo. Eu não tenho autoridade sobre o seu filho. Ele é o seu filho. E sobre o meu casamento? Negativo também. Eu não mando na sua casa. Mas eu queria que o senhor mandasse. Não mando. Na sua casa eu não mando. Porque a minha jurisdição não vai até na sua casa. Ninguém tem toda a autoridade. Ninguém tem todo o poder. Pastor, eu tenho toda a autoridade, todo o poder sobre meu filho? Negativo. Até sobre os nossos filhos nós temos uma jurisdição. Vai até aqui. Até quando eu devo obedecer ao meu pai? Até quando? Até quando meu pai tem jurisdição sobre a minha vida? Até eu casar. Até quando eu tenho que obedecer a minha mãe? Até eu casar. Casei, eles não têm mais jurisdição sobre mim. Alguns irmãos estão assim, Senhor, e agora? Como é que eu faço? Ninguém tem toda a autoridade, ninguém tem todo o poder. Como o pastor não tem autoridade para mandar nos seus negócios. Negativo. Saul era rei, mas ele não podia mexer nas coisas de Deus. Cada um na sua área. Ele não podia transpassar aquela área. O que nós vivemos? O que é um governo totalitário? É um governo que quer dominar áreas que ele não tem autoridade. Qual é a autoridade que o governo tem sobre a minha casa? Zero. Sobre a minha fé? Zero. Sobre minhas finanças? Zero. E se ele tentar entrar nesse lugar, eu tenho direito, biblicamente, de lutar. Nenhum governo, nenhum político tem poder sobre a minha vida, sobre minha casa, sobre minha família, sobre a forma como eu crio os meus filhos, nem sobre a casa do Senhor. Saul foi ungido. Ele precisava fazer uma cerimônia religiosa. Então Saul, o povo estava reunido, e aí Samuel demora. 7 dias Samuel demora. O que Saul viu? Que o povo começou a desanimar. Que algumas pessoas começaram a sair. Que, sabe, tinha uma multidão, mas agora já estava o pessoal desanimando. Gente, esse negócio não vai ter sacrifício nenhum, não. Saul fala, gente, vamos fazer o seguinte, não vamos embora, não. Vamos ficar todo mundo junto aqui. Pode deixar que eu faço. Não esperar Samuel, não. No que ele faz o sacrifício, na hora que Saul faz o sacrifício, Samuel chega. Sabe, eu quero te trazer uma coisa. Às vezes a espera é o teste de Deus para saber aonde está o seu coração. A espera e a rejeição, a falta de popularidade é o teste de Deus para saber se nós vamos ficar fiéis ao povo ou se nós vamos ficar fiéis à voz de Deus. Nada revela mais o nosso coração do que sermos insignificantes, estarmos no lugar de espera e desconhecido. Tem lutas na nossa vida que nós evitaríamos se nós tivéssemos atrasado um pouquinho mais. Alguns negócios que nós não fecharíamos se nós estivéssemos esperado uns 2, 3 dias. Nunca tome decisões sérias no impulso. Os americanos têm uma frase que eu acho interessante. Quando eles têm que tomar uma decisão que é muito séria, eles falam assim, I'll sleep over it. Eu vou dormir sobre esse assunto.
Amanhã a gente conversa. Às vezes nós estamos decidindo coisas para o nosso futuro que são sérias, no impulso, na emoção, na empolgação. Alguns anos atrás, eu estudei algo poderoso sobre. Tem um líder nos Estados Unidos chamado David Hamilton, que explica sobre finanças. E ele é muito interessante. Ele falou: sabe qual é o segredo para você não gastar quando você entrar numa loja? Tenha o poder de sair dessa loja sem comprar nada. Se você saiu da loja e aquela emoção de comprar algo passou depois de meia, 40, é porque realmente você não precisava daquilo. Faça isso e você vai economizar 70%. Olha os irmãos dizendo: fala Deus. Sabe, muitas decisões nós tomamos. A espera é extremamente importante para nós tomarmos decisões certas. Saul deixou de firmar o seu trono para sempre por causa dessa desobediência. Eu fico pensando, gente, você olha para Saul e fala: nossa, que homem desobediente. Meu irmão, nós por muito menos fazemos isso. Precisa esperar 7 dias, não, meia hora. Por muito menos. Nós entregamos os pontos para agradar as pessoas, para agradar pessoas que têm controle emocional sobre nós, que têm um governo emocional sobre nós. Talvez Saul foi aprovado pelo povo quando tomou essa atitude, mas aos olhos de Deus, Deus já sabia para onde esse caminho estava indo. Sabe de uma coisa? Sabe com quantos anos de governo Saul foi rejeitado por Deus? A primeira vez que ele peca? Com apenas 1 ano de governo. Ele mal tinha iniciado a jornada. Eu quero que você guarde isso. Sabe quantos anos Saul governa? 40. 40. Por cerca de 35 anos, nós vamos ver um segundo erro de Saul, mas eu quero adiantar isso para vocês. Por cerca de 35 anos, Saul governa Israel sem a presença do Espírito Santo, sem o poder de Deus, sem a direção de Deus, e é por isso que ele se torna um homem paranoico. Aquilo que era para ser uma bênção para ele se torna um fardo por causa das desobediências que ele teve no início do seu governo. Tudo bem, Deus rejeita Saul, e é interessante, porque quando você analisa o capítulo, Samuel fala para Saul: essa desobediência vai te custar. Custou agora o seu próximo governante, poderia vir de você o próximo rei. Mas está tudo certo. Deus ficou triste com você. E passa alguns versículos, Saul vai para uma batalha e ganha batalhas. Ou seja, não é porque Deus tinha rejeitado Saul que a resposta de Deus foi imediata. É possível a gente ser rejeitado por Deus e continuar ganhando batalhas e se fortalecendo politicamente. E Saul continuou crescendo. Passa mais um tempo. Alguns dizem que cerca de 2, 3 anos depois, Saul comete o segundo erro. E esse segundo erro foi definitivo. Esse segundo erro custou a Saul não só o reino que ele já tinha perdido no futuro, mas agora ia custar a Saul a unção de Deus sobre a vida dele. Quando você nasce de novo e tem um chamado de Deus, existe uma coisa que Deus coloca sobre você, sobre mim. Ele coloca o seu Espírito sobre nós. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? O Espírito de Deus sobre nós. Nós somos ungidos pelo Senhor. E essa unção de Deus é o que nos capacita para fazer coisas extraordinárias. Meu irmão, sabe quem eu sou sem o Espírito de Deus? Nada. Sabe o que eu consigo fazer sem a presença de Deus? Nada. Eu não consigo pregar, eu não consigo cuidar bem dos meus filhos, eu não consigo ser crente. Você não consegue ser crente sem a graça de Deus. Você não consegue cumprir o propósito de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós. O que faz de nós, cristãos, pessoas que têm a capacidade de se mover de forma extraordinária? É o Espírito de Deus.
É o poder de Deus. Ele sobre nós nos transforma em pessoas cheias de vida, cheias de sabedoria. Quantos aqui eram completamente diferentes antes de se converter? Até a sua família não acreditou quando você mudou, é ou não é? Fala assim, esse irmão deve estar buscando alguma mulher na igreja, não é possível. Essa irmã deve estar interessada em algum homem naquela igreja, não é possível. Todo mundo ficou desconfiado por um tempo, se você realmente ia nascer de novo. Depois que eles te testaram bastante, eles falaram, realmente, fulano mudou, agora a vida dele está diferente. Sabe por quê? Porque agora sobre você tem o Espírito de Deus, tem a glória de Deus. Porque no reino de Deus nós não fazemos nada pela capacidade humana. Pastor, quem que eu sou no reino de Deus? O que Deus pode usar? Não interessa quem que você seja no mundo. Você pode ser a pessoa mais importante no mundo, a pessoa mais próspera no mundo. No reino de Deus, sem a presença de Deus e sem a unção de Deus, eu e você não conseguimos fazer nada. Quantas vezes já vi pessoas que são palestrantes motivacionais, que falam para milhões de pessoas, eles não conseguem subir no púlpito. Eles vão pregar, ficam nervosos. Por quê? Porque para pregar você tem que ter a unção de Deus. Para aconselhar você tem que ter a unção de Deus, você tem que ter o poder de Deus. A unção de Deus te envolve. A presença de Deus te encoraja, ela te dá ideias, ela te dá ousadia. A unção de Deus faz com que covardes se tornem corajosos. A unção de Deus faz com que pessoas que, sabe, a habilidade mental delas não é tão boa, elas se tornem pessoas extremamente inteligentes. Sabe, pessoas que estão debaixo da unção de Deus, que não tinham controle emocional, passam a ter controle emocional, nem eles se acreditam. Falam assim, olha, não é eu, não é possível. É a unção de Deus, é o poder de Deus. Saul com certeza sentiu algo diferente na vida dele, quando ele recebeu a unção de Deus. Entrou nele um espírito de coragem, de ousadia, de poder. Mas o seu segundo erro custou a ele mais do que o reino. Custou o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é tão interessante, porque às vezes quando nós lemos a Bíblia, nós vamos estudar sobre Davi. Nós admiramos Davi, nós achamos Davi um homem extraordinário. Sim ou não? Um homem maravilhoso, nós só esquecemos de um detalhe. Davi, quando peca no Salmo 51, ele vai fazer uma oração. E nessa oração, a única coisa que ele pede para Deus não tirar dele é o quê? O Espírito. Porque Davi sabia como a vida dele foi modificada a partir do momento em que ele recebeu aquela unção. Ele vivia um nível de vida, mas depois da unção, ele foi para um outro nível de vida. Diga a pessoa que está perto de você, irmão, depois da unção você vai para um outro nível de vida. Jesus não começou o ministério dele sem receber a unção do Espírito, sem transformar essa unção no poder. Às vezes a nossa vida cristã, o chamado que Deus tem dado para nós tem sido tão pesado, tem sido tão difícil, porque nós estamos nos movendo sem a unção de Deus, sem o Espírito de Deus. Saul recebeu essa unção, mas a desobediência dele custou. Deus dá uma missão para Saul. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, Deus dá uma missão para Saul. E Deus diz para Saul, Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Deus está dizendo para Saul algo interessante. Saul, eu te ungi. Eu sou o Senhor. Você é político, mas eu sou o Senhor. E esse povo que você governa não é seu, é meu. Deus tinha uma agenda. E Saul fazia parte dessa agenda. Ele foi ungido para isso. Sabe uma das coisas que destrói Saul? E a segunda coisa que eu quero trabalhar para você, para se manter na unção e na presença? Saul era um rei que não tinha rei. As pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Deus tem algo, eu vou ser grandioso. Amém, glória a Deus. Jesus é o seu Senhor? O que significa isso, pastor? Pô, Jesus é que manda na sua vida? Ele é o seu rei? Não, não depende. O que significa isso? Não, então você já não entendeu aqui.
Deus é o seu rei? O que ele manda você fazer, você obedece? Não, então, desse propósito, Deus não está presente. Tem uma coisa que todo cristão precisa entender. Jesus, ele não é o nosso amiguinho. Ele é o nosso dono. Essa palavra vocês não querem, não é? Nós vamos falar de prosperidade. Vamos falar de prosperidade financeira? Vamos para um assunto legal para vocês. Uma coisa maravilhosa. Um casamento lindo. Como restaurar um casamento em 10 passos. O apóstolo Paulo fala o seguinte: eu não sou dono mais de mim. Eu tenho um dono. Eu tenho um Senhor. Ele manda. Sabe por que muitos de nós estamos andando de um lado para o outro? Porque nós não nos submetemos ao senhorio de Cristo. Deus não manda na nossa vida, não manda na nossa casa. E a gente faz o que a gente quer. Saul foi um homem que foi ungido por Deus, mas no final queria fazer o que ele queria. Ele não tinha um rei. Davi não. Davi já dizia para o Senhor: o meu Senhor é o meu Senhor e o meu rei. Gente, existem duas figuras de Jesus na nossa vida, na vida de um crente. E nesses anos como pastor, eu tenho observado quais são os mais bem-sucedidos. Você lembra que eu disse no começo da palavra em que Deus tem uma corrida para nós, proposta, tem um projeto para nós. No começo da palavra, eu falei para vocês que Deus tem um projeto para nós. Mas tem dois tipos de crentes. Alguns vão cumprir esse propósito e outros não vão conseguir cumprir esse propósito. Não porque Deus não tem um chamado na vida deles, mas é porque dos dois tipos de crentes, um tem o Senhor Jesus como Salvador e outro tem Jesus como Senhor. Bom, o que é ter Jesus como Salvador? Ter Jesus como Salvador é eu sigo o meu caminho, que geralmente vai dar ruim. Eu vou fazer o que dá na minha mente, porque eu senti, eu acho, eu penso, eu tenho a minha opinião. Não sei muito não, mas eu penso que é assim. E aí eu sigo o meu caminho. Bom, geralmente esse meu caminho vai levar a um buraco. Então eu vou seguir, caio nesse caminho. Eu chego nesse caminho, caio no buraco. Eu corro para a igreja. Eu corro para o irmão orar por mim. Eu oro para Jesus e falo: Jesus, me salva. Senhor, mais uma vez estou aqui. Deus, sou eu de novo. Eu mais uma vez, Senhor. Se o Senhor me livrar dessa vez, olha. Não é assim? E eu pego Jesus como Salvador. Jesus me salva. Jesus é tão bondoso, gente. Ah, eu amo Jesus. Se você cair 1000 vezes, se você cair 1 milhão de vezes, Jesus vai te salvar. Até o final da sua vida, até o último dia, Jesus vai te salvar. Ele vai lá e fala: ô, meu filho, eu te amo. Te tira do buraco. Tira você daquele buraco. Você sai machucado, mas você saiu do buraco. Às vezes ele deixa você um pouquinho mais no buraco, que é para não, né, se acostumar. Ele vai te tirar de lá. Aí Deus, te tira daquele buraco. Aí você fala: glória a Deus, aleluia, Jesus, estou bom. Você fala: rapaz, eu acho que eu posso seguir meu caminho de novo. Não vou errar dessa vez. Jesus é o seu Salvador. Mas aquele que tem Jesus como Senhor é: Jesus, qual é o próximo passo? Jesus, eu estou gostando dessa menina. O que o Senhor me diz sobre ela? Eu estou querendo entrar nesse negócio. Eu ainda não ouvi um sim da tua parte. Eu estou com esse sentimento. O que o Senhor diz sobre isso? Às vezes ele vai demorar a responder. Mas acredite, é melhor ele demorar a responder e você ir para o caminho certo do que você seguir o seu próprio caminho e cair no buraco de novo. Saul foi ungido. Ele profetizou. A unção estava sobre ele. Mas tem um detalhe na vida de Saul. Deus não era o seu rei. Ele achou que o lugar onde Deus tinha colocado ele era para o seu próprio benefício. Deus jamais nos unge para o nosso próprio benefício. A unção de Deus, o dom de Deus, a capacidade que Deus nos dá, nunca é para promoção pessoal. Nunca é para o nosso próprio benefício. A unção de Deus, a capacidade e a autoridade que Deus nos dá é para servir o reino, para servir a Ele e servir pessoas.
Pastor, meu sonho é ter o dom de cura, de milagres. Eu quero ver braços crescendo. Para quê? Não, porque aí eu posso ter mais seguidores no Instagram. Deus falou, então não vou te ungir para isso. Se o seu coração queimar pelos enfermos, pelos doentes, se você tiver compaixão de quem está doente, eu vou ungir você para isso. Porque a minha unção é para servir. Não é para te promover. Você não se promove no reino de Deus, eu te promovo no reino de Deus. A promoção vem de Deus. Deus disse para Saul. E agora Deus fala para Saul, Saul, esse povo é meu. Eu quero castigar os amalequitas pelo que fizeram a Israel. E você vai ser usado por isso. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem nada. Deus fala para matar tudo. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. E olha que interessante. Versículo 4. Então Saul convocou os homens de Israel, 200.000 homens, infantaria e 10.000 homens de Judá. Ele foi para a cidade de Amaleque. Ou seja, Saul foi rápido em obedecer. Ele foi rápido em obedecer à voz de Deus. Mas no meio da jornada, depois que ele destruiu os amalequitas, Saul faz uma coisa interessante. No versículo 8 diz, capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag, que Deus tinha mandado matar, e o melhor das ovelhas e dos bois, que Deus tinha mandado matar, os bezerros gordos e os cordeiros, que Deus tinha mandado matar. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Olha que interessante isso. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Uma história muito boba. Eu nunca esqueço essa história. Uma mãe chega para uma criança e fala assim, meu filho, estão aqui duas moedas de R$ 1. Você está indo para a igreja, não está? Tô. Então, é o seguinte, essa moeda aqui é sua e essa moeda aqui é para você dar de ofertinha. Tudo certo? Tudo bem. O menino foi feliz para a igreja, sozinho para a igreja. Brinca com as moedas, de repente uma das moedas cai no chão e ela entra no bueiro. O menino olha para Deus e fala assim, é Deus, sua moeda... Deus fala, pastor, eu quero que destrua tudo. Aí Saul chega lá, no meio da missão, fala, rapaz, mas esse gado aqui, eu nunca vi um gado tão bonito. Uma ovelha, olha que pele, olha que lã. E os homens de Saul estão lá. Falou assim, ô Saul, eu sei que Deus mandou tudo, né? Mas a gente podia, assim, não é nem para mim não, Deus. Ó, é para consagrar o Senhor, para fazer um sacrifício. E é engraçado porque o nosso cérebro começa a sabotar as coisas. Pastor, ela não é crente, mas eu vou ganhar ela para Jesus no relacionamento. Nós começamos a sabotar as coisas. E aí Saul faz o que eu tenho certeza que a maioria de nós faria. Tá vendo tanto que a gente parece com Saul? Deus manda uma missão e você fala, rapaz, esse negócio de sair daqui com a mão vazia, porque, primeiro, querido, eu não sei se você sabe, mas soldados gostavam dos espólios. Quando você destruía uma nação, tinha recompensa daquela nação. Tudo aquilo que o povo não ia usar mais, o ouro, a prata, tudo deles agora é seu. Guerrear não era apenas, por causa de Deus. Não, guerrear tinha recompensa. E Deus falou assim, essa guerra em particular, vocês não vão receber nada. Não é para pegar nada. Tudo está consagrado à destruição. No meio da guerra, depois que eles conseguiram a vitória, agora eles perdem, não para Og, mas eles perdem para avareza. Eles perdem para desobediência. A palavra de Deus, que uma vez era firme, agora se torna uma palavra que, talvez, pouparam tudo que era bom. Olha que interessante, eu amo esse versículo. Eles pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel,
Me arrependo de ter colocado Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Estudando essa palavra nessa semana sobre a vida de Saul, o Espírito Santo de Deus falou algo muito poderoso comigo. Ele falou assim: Heber, se a minha voz não crescer fortemente dentro de você, as vozes que estão do lado de fora vão te dominar. Sabe, nós nascemos de novo, mas ainda nós temos muitas vozes. Nós temos muitas vozes. As vozes da necessidade, as vozes da insegurança. Esse era um grande problema de Saul. As vozes da popularidade. Nós temos muitas vozes competindo para a nossa atenção. Quem tem sua atenção, tem você. A voz que você escuta vai determinar o local onde você vai passar. Ou o que você vai fazer. Vocês estão comigo ou não? Por isso que a palavra de Deus fala para nós santificarmos a Cristo no nosso coração. Pastor, eu nasci de novo, o que que eu faço agora? Santifique a Cristo no coração de vocês. Fortaleça o seu coração em Deus. Fortaleça a voz de Deus. Por quê? Porque várias vozes vão surgir. Várias vozes. As vozes do medo, as vozes da necessidade, as vozes da escassez, as vozes do trauma, da falta de perdão. São várias vozes que determinam o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Mas agora, uma vez que nós nascemos de novo, nós temos que desenvolver a nossa salvação a tal ponto que a única voz, ou a maior voz que fala na sua vida continuamente é a voz de Deus. É a voz do Senhor. As guerras que nós temos internas, na verdade, são guerras que vêm porque existem muitas vozes competindo para ter o controle da nossa vida. Toda nossa guerra emocional, toda nossa luta, as nossas decisões, é, na verdade, um espírito de dúvida que fala a quem que eu vou ouvir. Pastor, a voz de Deus pode se tornar forte na minha vida? Pode. Mas a voz de Deus também pode ser enfraquecida na sua vida. Quantas pessoas tinham influência na sua vida e hoje não tem mais? Sim ou não? Quantas pessoas que quando eles falavam, você ouvia. Mas hoje elas falam e você não dá moral. Porque a voz que elas tinham sobre você não tem mais. Mas em compensação, outras pessoas têm voz sobre a sua vida. Mas o que Deus está dizendo para nós é: ouça a minha voz e fortaleça a minha voz acima de qualquer coisa. Deus rejeita Saul. E Deus diz algo para Saul, algo para Samuel muito poderoso. Saul me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Saul não deixou de ir no templo. Saul não amaldiçoou a Deus. Saul simplesmente ignorou e colocou a voz de Deus no meio de outras vozes. Deus era mais uma opinião. E eu acho interessante, é um dos pontos que revelam, eu quero terminar com essa parte sobre Saul. Depois que Saul faz isso, ele desobedece a Deus, ele ainda manda fazer um monumento em sua homenagem. Ele faz um monumento e Samuel aparece para ele. Quando Samuel aparece para ele, ele fala: olha, obedecer à voz de Deus. Aí Samuel falou assim: e esse barulho de ovelhas que eu estou ouvindo aqui? Aí Samuel disse para ele o seguinte: 1 Samuel capítulo 15, versículo 16. Samuel disse para ele assim: ó, fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder da tribo de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel.
o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que o sacrificassem ao Senhor, ao seu Deus. Samuel diz ao poderoso: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Olha que palavra forte. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aí Saul diz: pequei. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados. Olha o problema de Saul. Tive medo dos soldados e os atendi. Sabe a raiz da desobediência de Saul? Guarde isso. Todos nós, ouça o que eu vou dizer aqui. Todos nós temos áreas de fraquezas predominantes. E temos dons e talentos predominantes. O que significa isso, pastor? Tem áreas na nossa vida que a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Elas vão nos acompanhar pelo resto da nossa vida. Tem áreas da nossa vida que são fraquezas predominantes. Que elas se manifestam aqui e ali. Cada um de nós tem uma. Alguns têm um problema com poder. Outros têm problema com dinheiro. Outros têm problema com o sexo oposto. Às vezes a área que eu tenho fraqueza, você não tem fraqueza. Alguns têm um problema de rejeição, de inferioridade. Cada um de nós temos algumas áreas que você vai ter que ficar olhando por essas áreas enquanto você viver. Saúl tinha um problema de baixa autoestima, de inferioridade. Apesar dele ser alto, apesar dele ser bonito, Saúl, ele se considerava pequeno aos seus próprios olhos. Não era Deus que o achava pequeno, não eram as pessoas que o achavam pequeno, ele se achava pequeno. E nesse segundo pecado aqui, o que é manifestado na vida de Saul é que ele deixava de obedecer a Deus por se achar pequeno, para ouvir o que as pessoas tinham para dizer. Ele cedia a pressões. Vocês estão comigo ou não? Essa era uma área na vida de Saul que já tinha se manifestado na primeira vez. Sabe? Comece a observar alguns padrões de queda na sua vida. Comece a observar alguns padrões que te afastam de Deus. Comece a observar. Pastor, a minha vida com Deus, eu fico próximo do Senhor, mas tem algumas coisas que me deixam afastado. Você vai observar que nesses padrões, eles se repetem. E às vezes é uma raiz só, não são várias, é uma raiz só. É algo que te deixa sempre, ou te afasta do seu casamento, ou faz com que você passe por algumas coisas, são áreas, são raízes. O problema de Saul era baixa autoestima. Ele não conseguia se ver como Deus o via. Talvez alguns de nós não é nem isso, é soberba. Você já se acha melhor do que todo mundo. Não consigo me submeter a ninguém. É engraçado, algumas coisas na nossa vida, elas se manifestam com o tempo. E até nos seus relacionamentos. Nós precisamos aprender a lidar com as pessoas que estão perto de nós. Precisamos reconhecer as fraquezas predominantes daqueles que estão perto de nós, mas também os dons predominantes daqueles que estão perto de nós. Todos nós e as pessoas que estão perto de nós têm fraquezas predominantes e têm dons predominantes. Tá comigo ou não? Quando você ama alguém, você não está lá para expor ou para fortalecer aquela área fraca daquela pessoa. Você está lá para ficar atento e ajudar aquela pessoa a melhorar aquilo. Tem gente que ele entra num buraco de depressão, de desânimo, fora do comum,
E você é aquele que vai sempre lá, vem cá. Aqui não, já te conheço. Você já afastou, já sei onde você está aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Já corre com a pessoa pro outro lado. A sua função como amigo é essa. Não é acusar, não é ficar jogando na cara. Sua função é, eu te amo o suficiente para te tirar desse lugar onde você está. Te conheço. Cada um de nós temos algo. E é por isso que nós caminhamos em comunidade. Por que a comunidade é importante? Porque a comunidade, gente, comunidade não é o culto de domingo. Comunidade é o dia a dia, é a terça, é a oração, é o ligar, é o estar junto. É, mano, eu não tô bem. Irmão, me ajuda, eu tô precisando dessa ajuda. Sabe, você começa. A comunidade é isso. Eu pego essa área fraca da sua vida e falo assim: beleza, essa área não é a minha área fraca, eu vou te fortalecer. É isso que eu vou fazer? Saul tinha que ter feito sim. Samuel, eu tenho um problema. E o meu problema é, eu me sinto inferior. Eu preciso agradar as pessoas. Isso tá interferindo no meu relacionamento com Deus. Talvez seja a culpa, seja o passado, eu não sei. Cada um de nós sabe. Mas por rejeitar trabalhar nessa área da sua vida de forma honesta e de forma clara, Saul perdeu a grande oportunidade da sua vida. Talvez hoje nós não pregaríamos sobre Davi como um homem de Deus. Nós pregaríamos sobre Saul como um grande rei em Israel. Um homem que foi ungido, um homem que foi corajoso, um homem que foi incrível, um homem que era amoroso. E essa área fraca de Saul custou a ele tudo. Hebreus 12, versículo 1, e eu quero concluir aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Temos testemunhas. Todos nós temos coisas que nos atrapalham e temos também o pecado que nos envolve. Nós devemos nos livrar dessas coisas para correr com perseverança a corrida que Deus tem para nós. Minha oração para nós, eu gosto do que o autor de Hebreus fala, nós não somos os que retrocedem. Sabe, Deus tem planos melhores para nós. Eu creio profundamente que nós não vamos terminar como Saul, mas nós vamos terminar como Davi. Existe uma graça de Deus, uma unção de Deus. Todas as coisas que nos atrapalham, todo pecado que se apega a nós de forma tão forte, nós vamos deixar eles para trás. Nós vamos correr com perseverança para receber a recompensa que o Senhor tem para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Existe um lugar de honra para nós. Aqueles que vencem essa corrida, existe um lugar na eternidade. Existe um lugar em Deus que se move de forma poderosa para aqueles que vencem essa corrida. Essa manhã eu gostaria que você se colocasse em pé, nós vamos orar.